no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Ao visitar a região do Cariri nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma prestação de contas sobre as ações do governo, deu ênfase ao auxílio emergencial, ao Auxílio Brasil e também ao FIES. Bolsonaro fez um discurso para atrair os votos dos simpatizantes do governo e também de eleitores que ainda estão indefinidos na corrida presidencial. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O presidente Jair Bolsonaro usou com frequência nesta segunda-feira, em visita ao município de Jati, na região do Cariri, a expressão "um governo que faz por você", para mostrar o compromisso da sua gestão com a população pobre. A prestação de contas incluiu a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, que beneficia os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, que elevou de R$ 190 para R$ 400 o benefício pago às famílias mais pobres, a suspensão da prova de vida presencial e a renegociação das dívidas com fiéis, que deve beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. Segundo Bolsonaro, a transposição do São Francisco beneficia milhões de nordestinos e a falta de água, com as suas obras concluídas, deixa de ser um problema na região Nordeste. Ele disse que no passado o grupo que estava no poder pensava mais no bolso, no projeto de poder e menos na população. E afirmou que, como exemplo dessa falta de compromisso com o país, o desvio de 900 bilhões da Petrobras, o que seria suficiente, em seus cálculos, para construir 50 obras do porte da transposição do Rio São Francisco. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Durante a solenidade no município de Jati, o deputado federal Capitão Wagner do PROS elogiou o presidente Jair Bolsonaro como estratégia para pavimentar a candidatura ao Palácio da Abolição. Sátiro Salles. O deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, Capitão Wagner do PROS, fez nesta terça-feira, durante solenidade de liberação de águas do Rio São Francisco para o Cinturão das Águas, um apelo ao presidente Jair Bolsonaro no sentido de mobilizar os militantes e simpatizantes para mostrar os feitos do governo federal. Ele reforçou nesta estratégia que o presidente da República tem como ninguém a capacidade de mobilizar a população. Wagner sugeriu que, ao ser atacado por adversários, Bolsonaro responda com obras e ações. A sugestão foi dada após o próprio Wagner relatar que a cada ataque desferido por desafetos políticos apresentará uma proposta para mudar o Ceará. Sou pré-candidato ao governo do estado e cada vez que me atacarem vou responder com uma proposta, disse Wagner, que no palanque com o presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, do PL, e os deputados federais Domingos Neto, do PSD, e Jaziel Pereira, do PL, fez um discurso enfático em defesa do governo federal. Com redação do site Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Agora eu chamo o jornalista Beto Almeida para conversar comigo aqui no Bate-Papo Político sobre os efeitos dessa passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo estado do Ceará. Efeitos na pré-campanha que já está nas ruas, nos bastidores políticos. O capitão Wagner, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PROS e espera pelas próximas horas uma definição sobre os rumos do União Brasil. Beto Almeida usou palavras para se vincular ainda mais ao presidente Jair Bolsonaro, neutralizando aí o discurso de alguns que dizem que o capitão Wagner está fazendo meio termo, está titubeando, está vacilando, ora é Bolsonaro, ora quer se afastar do governo. Dessa vez, o capitão Wagner foi bem enfático, assumiu a cara do governo federal, deu sugestões para o presidente Jair Bolsonaro e criou pela primeira vez, de forma mais transparente, mais clara, essa vinculação direta que é mesmo o candidato do presidente Bolsonaro ao governo do estado do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos ouvintes. Luciano, o capitão Wagner fez o que se esperava dele.
não dava mais para ficar em cima do muro. Naquela situação de que, se for uma posição cômoda, assume o Bolsonaro. Se não fosse, distancia. Ele fez isso nas eleições passadas. E isso foi percebido. Um movimento que ele iria adotar e que agora deu sinais de que ele, de fato, assume essa proximidade com o governo federal, dá um indicativo de que não tem retorno. Ele está realmente vinculando a sua candidatura à candidatura presidencial à reeleição de Bolsonaro. Não é algo ruim para quem é um aliado. Isso precisa ser dito com todas as letras. Ele está cumprindo um papel, do Zenor, que se espera de um aliado, de um candidato ao governo do estado, que vincula as suas ações com as ações do governo federal. E isso vem também, aliás, acompanhado de uma mudança forte de comportamento que marcou, para mim, na minha visão, eu acho que a sua também, de quem acompanhou, o comportamento do próprio presidente Bolsonaro. Porque o discurso do presidente Bolsonaro ontem, do próprio capitão Wagner, foram discursos, apesar de críticos, mas foram discursos que eu diria, Luzenor, mais, vamos dizer assim, propositivos. O governo, o presidente, se preocupou basicamente em colocar o que o governo federal tem feito de bom para o eleitor, na visão dele, lógico, e para a região Nordeste, para o Ceará, porque afinal de contas é esse momento em que ele procura quebrar essas resistências, se aproximar desse eleitorado. Ele no discurso disse, por exemplo, que o novo auxílio, o ano do auxílio emergencial que ele pagou, valeu por 15 anos do Bolsa Família. É uma declaração forte, levando em conta que o Bolsa Família pagava em média menos de R$200. Quem recebeu o auxílio emergencial, chegou a receber R$1.100. Ele mostrou claramente o seguinte, seguindo o conselho do capitão Wagner, que o capitão Wagner disse o seguinte: olha, para cada ataque que eu receber durante agora essa fase de campanha, eu vou apresentar uma proposta. E ele propôs que o presidente Bolsonaro disse: para cada ataque que o senhor receber, mostre o que tem feito para cada um dos nordestinos, para cada um dos brasileiros. Estratégia também corretas. O discurso parece que está entrando dentro de um foco mais ajustado, não aberto a polêmicas gratuitas. Mesmo o desgaste que se supostamente ele teve naquela questão do Padre Cícero, ele também tirou de letra ontem. Disse que a filha dele, inclusive, é cabeçuda, porque a mulher dele é descendente de cearenses e tal. Então, ele deu uma amenizada em relação a essa gafe. Então, o discurso, a ordem com que os fatos ganham importância dentro dessas visitas, o destaque que ele deu para a questão da transposição, que é merecedor sim, não tenha dúvida. Agora, com o acionamento da água vinda lá do Jati, lá de Pernambuco, aliás, para o Jati, porque essa obra, bom, diga-se de passagem, estava paralisada porque houve aquele cano lá que estourou, aquelas bombas, e tudo isso prejudicou a chegada das águas para o cinturão. E aí agora não foi liberado. Então são investimentos que o governo começa a destacar, dá ênfase em vez de polêmicas estéreis. Tudo isso somando, Luzenor, significa dizer o seguinte: me parece que um novo Bolsonaro, um pouquinho mais controlado, vai ter aí um espaço que vai ter uma certa relevância. Eu não sei se esse novo Bolsonaro mais controlado, mais propositivo no seu discurso, é algo para se permanecer, para durar, como a gente diz. Se não... Esse discurso mais moderado foi aqui no Ceará, porque na passagem pelo estado do Rio Grande do Norte, onde também cumpriu uma agenda com obras na área hídrica, o presidente Jair Bolsonaro foi mais enfático aí ao bater duro nos adversários e principalmente no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá no papel sem dele deixar de dar as estocadas também no pré-candidato Sérgio Moro, né, que é o ex-juiz da Lava Jato. Nós vamos continuar falando, jornalista Beto Almeida, sobre os efeitos dessa passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo estado do Ceará. Tem mais sobre esse assunto. O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, acompanhou a visita do presidente Jair Bolsonaro à região do Cariri e faz articulações que podem mantê-lo como ou no comando do PL cearense. Marcos Vinícius. Aliado dos irmãos Cid e Ciro Gomes, do PDT, e do governador Camilo Santana, do PT, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, aceitou o convite do capitão Wagner do PROS para participar em Jati da solenidade de liberação das águas da transposição do Rio São Francisco para o Cinturão das Águas.
Acilon foi estimulado também a se engajar à caravana presidencial pelo presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com quem mantém bom diálogo. A participação de Acilon Gonçalves no evento do governo federal, com a presença do presidente Bolsonaro, acontece 3 dias antes do encerramento do prazo de vigência do mandato da Comissão Provisória Regional do PL. Acilon preside a sigla e trabalha para permanecer com o comando regional e manter os seus aliados na agremiação. O comando do PL é cobiçado também pelo deputado estadual André Fernandes e pelo deputado federal Jaziel Pereira. Além da boa relação com o presidente nacional Valdemar Costa Neto, Acilon ganhou outro interlocutor, o deputado federal Capitão Wagner. Wagner chegou a ponderar ao deputado estadual André Fernandes que era importante a permanência do PL sob a direção de Acilon Gonçalves. André refutou a ideia, foi a Brasília e voltou a Fortaleza após passagem pelo Palácio do Planalto com o aval para assumir a presidência regional do PL. A decisão, porém, ainda não saiu. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Estamos aqui no Bate-Papo Político para continuar falando sobre essa agenda pré-eleitoral de 2022 e para deixar você, ouvinte, internauta, informada sobre os movimentos dos bastidores políticos que podem mudar os rumos da sucessão presidencial das eleições no Ceará. São informações captadas a partir das articulações feitas por líderes partidários e ainda sobre os efeitos da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará. O que chamou a atenção, o jornalista Beto Almeida, foi a presença do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, nessa solenidade do presidente Jair Bolsonaro, que acionou a liberação de águas da transposição do Rio São Francisco para o Cinturão das Águas. E aí, Beto Almeida, o Acilon, tenta se equilibrar entre os bolsonaristas que brigam para ter o comando regional do PL e, ao mesmo tempo, na estratégia de chegar às eleições pelo PL para eleger 4 deputados estaduais e 1 deputado federal. Esse é o desejo do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Do mesmo jeito, Luzinor, que jabuti não sobe em árvore, precisa alguém colocar ele por lá, Acilon não foi parar no Jati sozinho não, tá? E nem por iniciativa própria. Ele foi convidado pelo capitão Wagner. Essa articulação tem a intermediação do próprio capitão Wagner, que apresentou o prefeito do Eusébio e atual presidente do PL no Ceará, o Acilon Gonçalves, ao presidente Bolsonaro e disse mais para o Bolsonaro. Disse o seguinte: presidente, a permanência de Acilon Gonçalves no comando do PL é importante para o nosso projeto político aqui no estado do Ceará. E é importante também para trabalhar pela sua reeleição aqui no estado do Ceará. Esse é o argumento que o capitão Wagner tem utilizado nas conversas dele com o presidente Bolsonaro. E ele argumenta da seguinte forma, Luzinor: todo apoio é bem-vindo, toda articulação no sentido de agregar forças políticas em torno dos projetos deles é realmente algo que precisa ser levado em conta e não dissuadir e não determinar a retirada de quem já está hoje podendo contribuir. E aí vem a pergunta: a partir do dia 10, portanto a partir de amanhã, começam oficialmente as trocas nos comandos dos diretórios dos partidos em todo o Brasil, aqui no Ceará também, porque todas as comissões são provisórias. Então, oficialmente, Acilon Gonçalves é presidente do PL até amanhã. Depois de amanhã, começam essas negociações intensas, mais ainda, porque já vem acontecendo, porque o Acilon tem dito o seguinte: o comando do PL hoje, que tem o pessoal mais das antigas, não precisa necessariamente entrar em confronto com os novos que estão chegando ao PL. E ele tem dito mais o seguinte, Luzinor, que se a direção nacional do PL decidir que o apoio será ao presidente Bolsonaro, aqui no Ceará não terá dúvida. O PL vai apoiar Bolsonaro. E mais, se for preciso ter um candidato próprio aqui do PL, ou um candidato que seja da linha bolsonarista,
também vai ser sem problema. Então, Acilon Gonçalves se colocou claramente como essa pessoa que está disposta a continuar no comando do PL e colocando o PL dentro do projeto político do presidente Bolsonaro e do capitão Wagner. Qual é o empecilho nisso, Luzenor? Hoje, de forma muito clara, é o deputado André Fernandes, deputado estadual, que quer comandar o PL no Ceará, é a doutora Silvana, que é deputada estadual e mulher do doutor Jaziel. Doutor Jaziel ontem, inclusive, eu ouvi uma declaração dele, ele desconfiado, dizendo que não confia nessa mudança repentina de entendimento do prefeito Eusébio Acilon Gonçalves, que até o momento Acilon não o teria procurado, por exemplo, para mostrar essa disposição em encampar o projeto bolsonarista. Acha que ele está fazendo um discurso de ocasião. Aí disse até o seguinte, só se ele conversou sobre isso apenas com o capitão Wagner. Isso mostra... E também com o presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Exatamente. Acilon sabe o que está fazendo, ele sabe que tem o apoio, inclusive a simpatia, vamos dizer assim, do Valdemar Costa Neto para continuar no comando do PL. Ele ganhou um aliado forte. Ele ganhou uma defesa forte junto ao presidente Bolsonaro, que é o capitão Wagner. Lembre-se que na semana passada, em um dos nossos comentários aqui no Bate-Papo Político, nós colocamos a possibilidade dessa articulação do presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tentar manter sob o mesmo guarda-chuva o prefeito Acilon Gonçalves, que tem o deputado federal Mano Júnior, né, como um dos projetos para as eleições de 2022, o deputado estadual André Fernandes, que é pré-candidato a deputado federal, e o próprio deputado federal Jaziel Pereira, ou seja, o PL teria aí 2 deputados federais e mais um pré-candidato André Fernandes, né, além de Mayra Pinheiro, que é secretária da Educação do Ministério da Saúde, e também de outros militantes ligados ao presidente Jair Bolsonaro que estão de olho na Câmara Federal.